A gente fala agora então sobre a guerra na Ucrânia. Depois de uma pausa técnica, diplomatas da Ucrânia e da Rússia se reuniram nesta terça-feira para retomar as discussões envolvendo o conflito entre os dois países. Trata-se da quinta rodada de conversas. Oleksiy Arestovich, conselheiro do chefe de gabinete do presidente ucraniano, afirmou que o conflito não deve passar de maio, quando acredita que a Rússia não terá mais recursos para manter seus ataques. Mais cedo, nesta terça, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que seu país tem de aceitar que não se tornará membro da OTAN, uma das principais razões alegadas pela Rússia para justificar sua invasão. Para falarmos um pouco mais sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, nós vamos conversar agora com o coronel da reserva Paulo Filho, que é mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Boa noite, coronel. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Guilherme. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Prazer é nosso, coronel. Chegamos hoje, então, ao 20º dia do ponto de vista militar. Queria ouvi-lo, coronel. Qual a avaliação do senhor? Existe alguém em vantagem nessa disputa até agora? Rússia ou Ucrânia? Um dos dois países está ganhando essa guerra até agora? Embora a disparidade de poder militar seja muito grande e inicialmente se esperava, a maior parte dos analistas esperava que a Rússia tivesse mais facilidade para alcançar seus objetivos, na prática, o que nós temos visto nos últimos dias é uma pausa nas operações, porque os russos aparentemente precisam se reorganizar, estão com dificuldades logísticas, estão com dificuldade de recompletamento pessoal, e a Ucrânia tem feito uma defesa obstinada e está cobrando muito caro os avanços russos nas suas 4 frentes. Na frente norte, a frente que vem de Belarus para Kiev, a frente nordeste de Kharkiv para Kiev também, a frente leste na região de Donbas, daquelas 2 repúblicas que se autoproclamaram independentes, Lugansk e Donetsk, e no sul, partindo da Crimeia. Então, parece ser um movimento clássico aí de um duplo envolvimento, né, de nordeste e de sul, para separar toda a porção leste do país. Além disso, há um investimento sobre Kiev para decapitar o governo e alcançar seu objetivo político. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, Vitor, até agora, como eu disse, a disparidade do poder militar é muito grande. É muito difícil se imaginar que no campo da tática, no campo das operações, no terreno, a Rússia, no final, não vai vencer. Mas os ucranianos estão resistindo obstinadamente e estão cobrando muito caro do exército russo. Fiuza. Boa noite, coronel. A pergunta é a seguinte: é difícil para nós, leigos, saber o que é verdade e o que é falsidade nas informações que vêm desse conflito. Eu nem vou me alongar aqui, mas algumas coisas classificadas como fake news, depois nós descobrimos que eram verdade preocupante. Do seu ponto de vista, como é para a obtenção de informação da maneira mais fidedigna possível? Se atribui a um grego, Fiuza, uma frase de que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. E o próprio Clausewitz dizia que quando começava a guerra, se descia uma espécie de penumbra na guerra, e as informações ficavam muito confusas, né? E elas eram de difícil discernimento do que era verdade e o que era mentira. Nos dias de hoje, o combate ele não acontece só no campo da tática, no campo do terreno, no campo do atrito, do confronto cinético. Ele acontece também no campo informacional, que é o que você está se referindo. Então, os dois lados, eles criam uma narrativa e querem fazer valer essa narrativa. Então, do lado russo, há uma narrativa de que a Ucrânia é governada por um governo nazista, um governo nacionalista, e que fazia um genocídio do povo russo parlante, né, da minoria que falava russo no leste do país. Isso é claramente um exagero, uma mentira, isso não é verdade. Mas essa é uma narrativa que é imposta. Do outro lado, do lado ucraniano, também há uma narrativa em que eles estão sendo covardemente atacados, que alvos civis estão sendo atacados, isso é verdade,
mas é sempre um exagero. Então, os dois lados, eles querem fazer valer essa narrativa. Isso faz parte do conflito no campo informacional. Nós temos a guerra no terreno, a guerra cinética, mas nós temos a guerra de informação, nós temos a guerra cibernética, nós temos a guerra econômica, muito claramente vista com a imposição das sanções econômicas à Rússia. Então, a guerra é uma maneira que o governo tem de coagir o inimigo a fazer o que ele quer. E, para isso, ele usa todas as suas ferramentas. A ferramenta militar é a mais visível, é a mais impactante, mas ela está longe de ser a única. Como descobrir a verdade, Fiuza? A verdade só pode ser descoberta se a gente aplicar ao máximo o nosso pensamento crítico, avaliar o contexto, avaliar a fonte, avaliar qual é o objetivo de quem divulga aquela informação, aonde que ele quer chegar e tentar se informar pelas fontes mais confiáveis possíveis. Mas é realmente muito difícil, eu concordo com você. Ana. Boa noite, coronel. Eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência uma palavra que agora está sendo muito falada nas redes sociais, nos artigos também, que é a doutrina Blitzkrieg, que é até uma expressão até roubada pelo próprio futebol americano, aí dentro do contexto de entrar com tropas e conseguir objetivos militares e políticos. O senhor acha que nesse contexto, gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência essa doutrina, essa expressão, e se dentro desse contexto militar, se o senhor acha que houve um erro de cálculo de Vladimir Putin, que pensou, talvez, inicialmente, que entraria na Ucrânia e tomaria os pontos importantes de uma maneira mais rápida. A Blitzkrieg, Ana, é uma doutrina que foi criada lá na Segunda Guerra Mundial pelos alemães. Ela era baseada no emprego dos carros de combate, das tropas blindadas e da aviação em apoio a essas tropas blindadas para ganhar velocidade. Então, pela manobra, quando vocês veem aquelas setas, quando a nossa audiência vê aquelas setas naqueles mapas, a seta que vem de norte para Kiev, a seta que vem de sul, lá saindo da Crimeia, aquilo representa o movimento das tropas no terreno. E quando você ganha velocidade, você vai alcançando as vitórias e vai aproveitando o êxito, como a gente chama no jargão militar, ou seja, você vai penetrando cada vez com mais velocidade, isso a gente chama de Blitzkrieg. O que aconteceu é que essa Blitzkrieg ela foi interrompida. Então, o desafio logístico que os russos estão enfrentando é muito grande. Então, nós tivemos notícias de que os carros de combate pararam, por falta de combustível. Isso é possível. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo bem rápido e bem por baixo. A Rússia gasta para andar 50 quilômetros nessa Blitzkrieg, Ana, por baixo, 5 milhões de litros de combustível por dia, para andar 50 quilômetros, 5 milhões de litros, no mínimo. Imaginem vocês levar tudo isso para o campo de batalha. É muito difícil. Então, você falou na Blitzkrieg, na manobra. Essa é uma forma que o comandante militar tem de intervir na batalha, pela manobra. A outra forma é pelo fogo, é pelo bombardeio, pelo lançamento de mísseis, lançamento de granadas de artilharia. Então, quando se estabilizou a frente, que nós vemos aí há 4, 5 dias, muito pouco avanço dos russos, nós notamos agora uma intensificação dos fogos. Então, nós vemos essas imagens que estão passando aí agora, do edifício em chamas. Isso é resultado dos fogos. É a segunda maneira que o comandante tático, o comandante militar no terreno, tem de interferir no campo de batalha. A Blitzkrieg parou, Ana, ele faz fogos. Augusto. Coronel, boa noite. O senhor acredita que pode ser usado o arsenal militar ucraniano ou nesse tipo de guerra não se usa? Nenhum governante tem coragem de fazer isso? Você falou ucraniano, mas imagino que seja nuclear. Desculpe, russo, claro. Bom, o que acontece, Augustus? Os russos não empregaram todo o seu poder militar nos fogos, especificamente nesse aspecto ainda. Então, por exemplo, os russos têm uma bomba que se chama termobárica ou bomba a vácuo, que tem um efeito devastador.
não se tem notícia ou comprovação do uso dessa arma ainda, felizmente, porque ela causa muitos efeitos colaterais. Outro armamento que é polêmico e nós podemos conversar também a respeito do direito internacional dos conflitos armados, que são as bombas clusters, essas sim foram utilizadas. E sem falar no armamento nuclear, né? Vejam bem, a Rússia, ela consegue exercer a estratégia da dissuasão. Ou o que é a estratégia da dissuasão? É você se mostrar tão forte que você evita a ação do inimigo. Então, a Rússia, por ter o arsenal nuclear, dissuade a OTAN, por exemplo, de entrar no combate. A OTAN não entra em combate, todas as medidas que o presidente Zelensky está pedindo, por exemplo, de criar uma zona de exclusão aérea, não são adotadas pela OTAN, porque isso significaria um confronto direto entre a OTAN e a Rússia. A Rússia, por ter o armamento nuclear, por ter esse risco de escalada do conflito, dissuade a OTAN, ou seja, a OTAN não entra diretamente no confronto. Mas a Rússia, ela ainda tem, sim, Augusto, essa sua pergunta, meios para aumentar muito a violência do seu ataque. E esse é um temor que os analistas militares têm. Quanto mais os russos não obtiverem sucesso, os ucranianos conseguirem deter esse avanço russo, mais os comandantes russos ficarão tentados a empregar meios ainda mais destrutivos nas cidades ucranianas. Perfeito. Ouvimos aqui então o coronel da reserva Paulo Filho, ele que é mestre em ciências militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Obrigado mais uma vez, coronel, pela entrevista. Boa noite.